bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a via das pentoses. Uma das grandes fontes de energia animal e vegetal é a glicose. A maior parte da glicose nos animais é catabolizada através do processo bioquímico chamado glicólise. Este processo, complexo de diversas reações bioquímicas, transforma uma molécula de glicose em piruvato, gerando adenosina trifosfato, mais conhecida como ATP. No entanto, existem outras vias metabólicas pelas quais a glicose pode ser catabolizada. Essas vias alternativas geram produtos finais diferentes e específicos da glicose e, portanto, são usadas pelas células nos casos em que estes produtos secundários se fazem necessários. Dentre essas vias está a via das pentoses fosfato. O ciclo das pentoses fosfato é uma rota alternativa para a oxidação da glicose 6-fosfato no citosol, sem gerar ATP. Essa rota corresponde a um processo multicíclico onde 6 moléculas de glicose 6-fosfato entram no ciclo, 6 moléculas de CO2 são liberadas, 6 moléculas de pentose 5-fosfato são formadas e estas 5 pentose 5-fosfato se reorganizam, regenerando 5 moléculas de glicose 6-fosfato. A via das pentoses fosfato resulta na produção de 2 metabólitos essenciais, o NADPH e a ribose 5-fosfato. O que é e para que serve? As células que se dividem em corribose e fosfato e células da medula óssea são as únicas que se destacam, pois as demais células do organismo precisam de NADPH para a síntese e para combater o estresse oxidativo. O NADPH é uma molécula com grande poder redutor, necessário não só em diversas vias bioquímicas, mas também atuando como uma importante molécula compensatória de radicais livres gerados em certos processos metabólicos. O NADPH é um dos produtos finais das vias das pentoses fosfato. Outro produto bastante importante da via das pentoses é o açúcar ribose 5-fosfato. O açúcar que constitui os nucleotídeos que irão compor ácidos nucleicos de diversas coenzimas, como o ATP, NADH, FADH2 e a coenzima A. Além disso, na via das pentoses, também são gerados outros tipos de açúcares de tamanhos e padrões de fosforilação diferentes. O NADPH é usado em diferentes biossínteses redutoras, como a dos ácidos graxos, compostos esteroides, e no combate a efeitos prejudiciais das espécies reativas de oxigênio. O outro produto essencial gerado na via das pentoses fosfato é a ribose 5-fosfato, que faz das estruturas químicas dos nucleotídeos, RNA, DNA e ATP, e coenzimas como NAD+, NADH, NADP+, e NADPH, FAD, FADH2 e a coenzima Q. A via das pentoses é composta de 2 fases, uma oxidativa e uma não oxidativa. Durante a fase oxidativa, as moléculas de glicose 6-fosfato, glicose que é utilizada para gerar energia na célula, são oxidadas por moléculas de NADP+, pela enzima glicólise 6-fosfato desidrogenase, gerando moléculas de NADPH e 6-fosfato gliconato. Estas moléculas de 6-fosfato gliconato também são oxidadas, gerando ainda mais moléculas de NADPH, moléculas de CO2 e ribulose 5-fosfato. A partir deste ponto, as reações são não oxidativas e a ribulose 5-fosfato, por isomerização, passa para a forma de ribose 5-fosfato. Parte da ribose 5-fosfato continua no processo de isomerização, gerando a xilulose 5-fosfato. Ambas pentoses são recicladas, gerando novas moléculas de glicose 6-fosfato, que pode ser utilizada tanto na via das pentoses novamente, como todas as vias de metabolismo da glicose. Além disso, alguns produtos intermediários da via, como a glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, são intermediários comuns nas vias das pentoses, na glicose e em outras vias, permitindo que haja integração entre todas estas vias e permitindo que a célula intercambie entre as vias metabólicas de acordo com sua necessidade. A regulação desta via se dá principalmente pela enzima marca-passo da rota, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, que é controlada de
acordo com a proporção nas concentrações de NADPH e NADP+, ou seja, caso a concentração do produto da reação NADP+, em relação ao substrato NADOH aumente, a enzima é inibida. Caso essa proporção diminua, a enzima é ativada. A preferência por determinada via metabólica pode variar de acordo com a célula e de acordo com a necessidade energética do momento, bem como pelas reações ATP-ADP e NADPH-NADP. Geralmente, tecidos responsáveis por sintetizar ácidos graxos, como tecido adiposo, glândulas, gônadas e fígado, a via das pentoses é mais ativa. Também em células que estão em rápida divisão, como células da medula óssea, mucosas e até tumores, possuem grande atividade na via das pentoses. Por último, células que são constantemente expostas a espécies reativas de oxigênio, como eritrócitos e as células do cristalino e da córnea, também utilizam-se bastante da via das pentoses a fim de gerar grandes quantidades de NADH, NADPDH, que, em sendo um bom redutor, minimiza os efeitos deletérios desse oxidante. A glicose 6-fosfato é oxidada a 6-P-gliconato com redução em NADP+, no ponto 1. O NADPH tem como função combater efeitos prejudiciais das espécies reativas de oxigênio e radicais livres, como nós podemos ver representado no ponto 4. A partir da síntese de ácidos graxos e compostos esteroides, no ponto 5. A oxidação de 6-P-gliconato com liberação de dióxido de carbono e geração de ribulose 5-fosfato e NADPH é a etapa seguinte, no ponto 2. Posteriormente, a ribulose 5-fosfato se transforma em ribose 5-fosfato, no ponto 3. Os NADPH formados na fase oxidativa são usados para produzir glutationa reduzida, conhecida como GSH, a partir de glutationa oxidada, conhecida como GSSG. E para participar das biossínteses redutoras, nós temos como exemplo o ponto 4 e 5. As riboses 5-fosfato são precursoras de nucleotídeos, coenzimas e ácidos nucleicos, como nós podemos ver representado no ponto 6. Em alguns tecidos, a via das pentoses fosfato termina nesta etapa, configurando o resultado de formação do NADPH e, principalmente, riboses fosfato, precursoras para a síntese de nucleotídeos. Esta fase ocorre em tecidos que requerem fundamentalmente NADPH, portanto, as ribuloses 5-fosfato produzidas na fase oxidativa são transformadas em ribose 5-fosfato por uma isomerase. No ponto 1, nós podemos observar que a xilulose fosfato passa por uma epimerase. No ponto 2, essas pentoses 5-fosfato são recicladas mediante a atividade de transcelotases. No ponto 3, as transcelotases. No ponto 4, regenerando glicose 6-fosfato, que podem seguir novamente a fase oxidativa, permitindo a formação contínua de NADPH. As vias das pentoses têm duas fases. A primeira fase é oxidativa, onde a glicose 6-fosfato é convertida em 6-fosfogluconato, gerando um NADPH. O 6-fosfogluconato é depois convertido em ribose 5-fosfato, gerando outro NADPH. As espécies reativas de oxigênio, que podem ser chamadas também de espécies ativas de oxigênio ou mesmo intermediários ativos de oxigênio, são formados reduzidos de oxigênio que são energicamente mais reativas que o oxigênio molecular. Ou seja, são compostos que têm maior facilidade em reagir com outras substâncias, podendo gerar uma cascata de reações. As formas mais comuns de eros encontrados nas células são radicais superóxidos, O2-, hidroxila, OH-, e o peróxido de hidrogênio, H2O2, como também o oxigênio singleto, 1O2. O radical superóxido O2- é um radical livre moderadamente reativo, com uma meia-vida de 2 a 4 milissegundos. Entretanto, o superóxido não pode atravessar as membranas biológicas e radicais hidroperoxila, HO2-, que são formados a partir de O2-, por protonação em soluções aquosas
podem atravessar as membranas biológicas e subtrair átomos de hidrogênio de ácidos graxos poliinsaturados e hidroperóxidos de lipídios, iniciando então a autooxidação de lipídios. O radical hidroxila OH- é a mais reativa dos éreos, sendo formado a partir de O2- ou H2O2 na reação de Weber-Roens. O radical OH- pode reagir potencialmente com todas as moléculas biológicas, como DNA, proteínas, lipídios e praticamente qualquer componente celular. Como as células não possuem mecanismos enzimáticos para eliminar esta espécie altamente reativa, seu acúmulo pode levar à morte celular. O peróxido de hidrogênio, H2O2, é moderadamente reativo, possui uma longa meia-vida celular e tem a capacidade de difundir-se livremente através das membranas. Tais características fazem desse radical um importante sinalizador intracelular, tendo um papel central em várias das vias de sinalização que levam, principalmente, à tolerância cruzada. Entre os processos induzidos pelo peróxido de hidrogênio estão fechamento estomático, formação de ligações transversais na parede celular, expressão de genes relacionados a respostas ambientais, biogênese de peroxissomos, entre outros. Além disso, o H2O2 pode também inativar enzimas por oxidação de seus grupos tiol, induzindo enzimas como catalase e peroxidase a provocar danos aos ácidos nucleicos, proteínas e lipídios. O estresse oxidativo, quando ocorre, há a perda de equilíbrio entre a produção e eliminação dos éreos, o que é chamado de estresse oxidativo. Conduz-se à oxidação de biomoléculas, com consequente perda de suas funções biológicas e/ou desequilíbrio homeostático, cuja manifestação é o dano oxidativo potencial contra células e tecidos. A cronicidade do processo em questão tem relevantes implicações sobre o processo etiológico de numerosas enfermidades crônicas não transmissíveis, como câncer. Eritrócitos. Primeiro, vamos fazer uma breve explicação sobre a glutationa, molécula que será importante no assunto tratado nesse tópico. A glutationa é composta de 3 aminoácidos, glutamato, cisteína e glicina. É uma molécula essencial no ambiente redutor numa célula, ou seja, serve como redutor, pode ser conjugada a drogas, fármacos, aumentando sua solubilidade e disponibilidade, no caso da excreção. A glutationa também reduz peróxidos formados pelo O2. Bom, agora que vocês já sabem um pouco sobre a glutationa, vamos retornar aos eritrócitos. Os eritrócitos transportam oxigênio. Eles também são ricos em ferro, reduzido. Por isso, há uma grande quantidade de formas reativas de oxigênio formadas no eritrócito. O eritrócito não tem mitocôndria e depende da glicose como sua única fonte de energia. Até 10% da glicose na hemácia é utilizada pela via das pentoses para a produção de NADPH, para reduzir glutationa oxidada. Mas como a gente pode relacionar as vias das pentoses aos éreos? Bom, na fase não oxidativa da via das pentoses, além de ser formado NADPH, são formados também radicais livres, que no caso seriam os éreos. Bom, o que nós tínhamos para passar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, deixem seu like e continuem seguindo o nosso canal.